Opa, boa noite, Fala, Thiago, Dalzotto. tudo bem? Tudo bem? Me escuta bem? Tô escutando, cara. Deixa eu tentar Pô, acertar o excelente, celular cara. na base aqui. Não, fica tranquilo, fica tranquilo. Eu apanho disso, eu fico testando aqui os 5 minutos antes, cara. Hum, E você vê que você entrou, eu cheguei um pouco para trás. Eu achei que tava bom, mas não tava. Porque quando entra a pessoa também dá Tudo bem, cara? Vamos lá. tudo bem. O pessoal tá entrando Tá aí. ótimo. Até porque, poxa, obrigado até pela pontualidade, né? Sempre super pontual aqui com a gente, sempre, poxa, atendendo aí nossos pedidos. Hoje, para quem estiver estranhando, tá, gente? Seria, obviamente, o Mota. Vão ter que aturar minha carinha mesmo, não vai ter jeito. O motivo é ótimo, então se alguém estiver preocupado, tá, gente? Fiquem tranquilos. Mota vai ser papai aí do segundo filho. Nasceu ou não E nasceu? Estava em vias de? ainda não, mas está naquele momento que A a qualquer qualquer momento. momento a gente estava com medo dos outros, só para você entender, de no meio da live Sim, acontecer algum tipo de gritaria em casa e ele entendi. precisar, por motivos óbvios, sair. Então, para quem estava aguardando o Gabriel, fiquem tranquilos, ele está super bem, a esposa também, mas por uma questão aí ótima, eu vou substituí-lo aqui É. hoje, espero fazer da melhor maneira possível, até porque eu sei que todo mundo gosta bastante aqui das lives que o Mota faz, e realmente tem sido muito boas, inclusive uma das mais assistidas nossas aqui, viu, Dalzotto, foi com a sua participação. Boa. Então, muito obrigado aí também pela tua disponibilidade. Acho que o tema, e aí assim, até porque, antes da gente começar, Dalzotto, como sempre tem gente nova assistindo, né? E a gente fica bem feliz com isso, eu vou pedir para você se apresentar brevemente, apesar Uhum. de eu duvidar que alguém que está assistindo aqui não conheça você, mas vai que, né? Eu vou me apresentar também brevemente, talvez tenha aí espectadores da Eleve com a gente. Então, eu sou head comercial aqui da RJ, sou Thiago Vilas Boas, tenho 13 anos de mercado já, passando aí por XP, Citibank e tal, Personalité. E a ideia hoje aqui é trazer principalmente um bate-papo sobre uma coisa que está, já para a gente já está bastante ok, mas se eu pegar, por exemplo, a carteira da Eleven de BDR, ela deve estar aí com um ano, talvez um ano e um mês, não sei exatamente, mas, ou seja, é algo ainda novo no mercado Uhum. brasileiro, porque a gente teve muito mais coisas nesse sentido, mas, na verdade, linkar isso com o que está acontecendo, linkar isso aí com o PEC de precatório, com tensões eleitorais, com a situação aí agora desse orçamento que estava sendo utilizado ali de forma secreta, segundo o nosso superior. Então, a ideia aqui vai ser um bate-papo mais sobre vários temas, mas também trazendo aí para quem ainda não conhece uma coisa bacana que a Eleven tem feito aí com maestria. Mas queria que você se apresentasse primeiro, Dalzotto. Bom, vamos lá, Thiago. Sou Carlos Daltoso, Head de Research aqui da Eleven, né? Tenho 25 anos de mercado. Antes de vir para cá, trabalhei no Banco do Brasil 20 anos, né? E estou aqui desde 2018 tocando o time de análise aqui, né? Hoje eu tento atrapalhar menos ali o pessoal, deixar eles trabalharem tranquilos ali, mas faço junto com o estrategista de ações aqui, o Felipe, toda a estratégia, montagem das carteiras, né? E comando, obviamente, todo o time não só de ações, mas de fundos de investimento, macro também, tá? E por coincidência, né, hoje completa exatamente um ano da nossa carteira BDR, que você falou a data aqui que eu me atentei, né, que foi lançada dia 10 de novembro de 2020, né? Então, aniversário da carteira Eleven aí com de BDRs, né? E só do Mota eu sei bem, né, como é esse momento. Tenho dois filhos. Na nascimento da minha primeira filha, que hoje tem 15 anos, eu estava em Brasília e recebi o telefonema, volta correndo que vai ser nascer hoje, né? Tipo, pegar um avião correndo para São Paulo. Sei bem o que é esse momento aí, então felicidades ao Mota, família aí, pelo nascimento da filhota.
Não, certeza que é um momento mágico. Não sei nem se o Mota está assistindo a gente, se não vai assistir depois, mas, enfim, óbvio, o máximo de felicidade aí possível para ele, porque é um momento realmente incrível. E aí, Daltoso, pensar aqui, acho que é óbvio para muitos aqui de novo, né? Para muitos isso já está batido, mas é importante a gente até explicar o conceito de BDR, porque apesar de parecer simples, né? Tem gente que ainda fica com dúvida, até quem já está no mercado, né? Poxa, mas o que é exatamente uma BDR, né? Sim. E aí, óbvio, para gente de mercado, eu já penso logo na ADR, que fica mais simples, mas é bacana trazer essa explicação de uma forma aí, talvez mais de beabá mesmo, antes de eu entrar aqui falando um pouco mais efetivamente sobre o cenário e sobre a carteira. E também dizer para você um ponto aí, eu não sabia disso, tá? Mas eu não acredito em coincidência. Então, se calhou exatamente no dia de um ano de aniversário, cara, é porque o negócio realmente era pra gente estar falando disso aqui hoje. Hein? Exatamente. Não sabia disso não, bacana. O Mota me chamou ontem, eu falei, não, vamos embora, vamos falar, né, que é um produto que está indo muito bem aí. Diferente das nossas carteiras de ações, daqui Brasil, né, que tem sofrido bastante esse ano. BDR, né, nada mais é do que um recibo, né, de uma ação americana que tem aqui, né, a sua contraparte, né, o seu banco custodiante e tudo mais. A maioria delas é o próprio banco B3 que faz, né. Então é uma maneira de você comprar um recibo de uma ação de uma empresa, não só dos Estados Unidos, de qualquer parte do mundo, né. Hoje nós falamos, né, que aqui no Brasil o mercado tem uma limitação muito grande de empresas, são 400 e poucas empresas apenas na Bolsa, né, e nesse primeiro ano já existem mais de 800 BDRs, né, de empresas lá fora e até mesmo agora, né, mais recentemente, BDRs de ETFs, né, que aí acho que é um assunto para outra live, é outro mundo ali. Tá me ouvindo, Thiago? Estou te ouvindo bem. Tá. Eu te escuto bem, Deu uma travada na imagem aqui, mas é uma oportunidade de você diversificar os seus investimentos, isso que a gente tem falado muito, né, para os nossos clientes aqui da Eleven, de diversificar os seus investimentos, investindo ali, né, em outras moedas, em outros países, outros riscos, que infelizmente, né, no Brasil, longo prazo, às vezes muda em 3 meses, né, todo o cenário, o que a gente tem visto recentemente, né, 4 meses consecutivos praticamente de queda do Ibovespa, por conta de toda a confusão política e econômica. Infelizmente, a gente antecipou muito um debate eleitoral aqui, né, que acabou aumentando a percepção de risco do país, e também toda essa questão da inflação, né, que fez com que o Copom ficasse mais agressivo aí na alta da Selic, reduzindo, por exemplo, a expectativa de crescimento de PIB no ano que vem, que será um ano eleitoral com todas as suas nuances e particularidades, né? Então, e aí, só uma questão, né? Em outubro do ano passado, o CVM mudou a regra, né? Anteriormente, só investidor qualificado podia investir em BDR. Isso acabou em outubro do ano passado. Então, a gente passou o ano de 2020 inteiro estudando o mercado de BDRs, nessa que é uma característica aqui da Eleven, né? De estudar a fundo ali os ativos antes de montar um portfólio ou recomendar um investimento, né? Sabemos de como é suado montar patrimônio e investir, né, o dinheirinho suado ali ganho para acumular patrimônio. Então a gente passou o ano inteiro estudando, lançamos essa carteira no dia 10 de novembro de 2020 e até hoje, o fechamento de hoje, né, estava atualizando aqui, ela acumula ganhos no ano, né, de 36,58
esse ano contra a queda de 10% aí do Ibovespa, né? 17% em dólar cai o nosso índice. Então, exatamente fugindo desse risco país, né? É uma forma de diversificar esse investimento em renda variável, né? Fugindo um pouco do risco Brasil, né? Não, perfeito, perfeito, Dalton. E aí, assim, até eu vou querer explorar algumas coisas aqui, mas eu vou te fazer ali perguntas do básico antes de eu entrar aqui em umas coisas um pouco mais específicas, né? Poxa, é um recibo, né? A gente tem hoje, e é referência de mercado a carteira BDR da Eleven. Na verdade, todo o trabalho que a Eleven faz nessa análise mais fundamentalista, inclusive, é referência, a gente sabe disso. Mas quando eu olho lá para a BDR, é um recibo, eu estou refletindo a ação. Aí tem algumas dúvidas bobas, mas que eu acho que é importante a gente explicar aqui, né? Primeiro, eu também estou pegando a variação do dólar. Sim. Isso é bem importante, porque quando eu falo de correlação de carteira, de coisas desse tipo, né? Ou seja, quando eu falo de um portfólio equilibrado, que é o que a gente se propõe a fazer aqui, e que, sem dúvida, quando eu olho as carteiras recomendadas de vocês, né? Aí, se eu fugir ali só da de BDR, né? Óbvio que vocês não recomendam que a gente coloque tudo numa carteira só, porque você tem um equilíbrio, né? Portfólio equilibrado. Eu tenho que olhar essa parte de correlação, e aí eu ainda vejo muita gente olhando para o cenário do ano que vem, pensando em eleição, falando, poxa, eu vou comprar dólar. E aí eu penso, cara, não é melhor comprar um ativo em dólar, que você ganha, inclusive, a valorização do ativo, além de ganhar a variação do dólar, né? Isso é um ponto. O segundo ponto é a parte de dividendos, né? É importante deixar claro como funciona na BDR, porque muita gente não sabe desse outro detalhe também, né? Então, queria te ouvir hoje, dentro dessa estratégia que vocês fazem, o quanto isso também está sendo levado em consideração, né? Não só a parte óbvia, a parte do dólar é mais aqui uma explicação, por isso que eu nem entrei muito no detalhe te perguntando, eu fui mais explicando. Mas como é que vocês levam em consideração essa parte na análise da carteira de vocês, né? A gente sabe que tem muita empresa lá fora, todo mundo aqui consome. Se eu pensar que estamos, inclusive, nesse momento consumindo uma das ações mais negociadas do mundo, nesse exato momento, enquanto a gente está fazendo aqui a live, né? Mas me fala um pouquinho dessa parte aí, desse viés aí de olhar empresas aí que estão com resultado, que estão distribuindo, outras que são mais na pegada de crescimento. Como é que a Eleven tem feito esse tipo de balanceamento lá na carteira? Assim, né, com relação à variação do dólar, você tem razão, né, você está exposto a dois riscos, né, o risco intrínseco aqui de renda variável, né, que oscila bastante, por isso a seletividade na escolha dos ativos e também a valorização cambial, né, então você tem que levar, assim, em consideração qual é a expectativa, né, de dólar à frente, mas, como eu disse, né, o dólar sobe, tem uma valorização, estava vendo aqui agora, né, 6% vai no ano, considerando o fechamento de hoje, mas a nossa carteira sobe 36%, né, é exatamente nesse ponto que você destacou ali, né, melhor às vezes estar exposto num ativo que te dá aí a valorização, o S&P sobe 24%, vai arredondando aqui no acumulado do ano, né? Então, muitas vezes você ter acesso a um portfólio desse, equilibrado, né, planejado por um time de especialistas aqui, né? Nós temos uma dupla de analistas que olham especificamente global equities, né, as ações globais. E mais do que isso, Thiago, nós recentemente também anunciamos uma parceria com a Morningstar, né, que é o maior research independente do mundo, exatamente para dar mais foco, né? Claro, nós não conseguimos olhar ali um grande número de companhias, mas tínhamos um universo restrito ali com 2 analistas olhando, né? Então a gente se associou
ao maior research independente do mundo, justamente para trazer para o investidor brasileiro, para a nossa estratégia de BDRs especificamente, né, um conhecimento maior ali, mais de 500 empresas que a gente tem acesso, das 3.000 que eles acompanham lá, a gente tem acesso selecionou, né, 500 análises, empresas primeiro, né, para fazer esse acompanhamento mais de perto, justamente para ampliar esse escopo, né? Então existe a possibilidade hoje. Essa carteira foi montada, né, como eu disse no início, no final do ano passado, logo após a eleição americana, então tinha toda a expectativa ali da chegada do governo Biden, né, e como a economia americana iria sair de maneira rápida no pós-crise, né, e com o tempo a gente vai ajustando esse portfólio específico, né? Lembro num comitê de alocação em maio ou junho desse ano, e um dos analistas, né, chegou falando, a ação da Nike é a ação do S&P que está mais descontada, né, que apresenta a maior queda no ano, com retomada da economia americana, férias de verão, né, ela deve apresentar um resultado bem robusto, né, e aí entendendo, estudando a tese ali, nos 10 dias que antecederam a mudança, a gente optou por incluir Nike. 15 dias depois ela divulgou um resultado forte, a ação subiu 7% no dia. Então a gente está todo olhando, né, essa célula de Global X, todo dia olhando notícias, acompanhando o mercado, principalmente o americano, né, mas todo o mercado global, para entender exatamente as teses e o que faz sentido para a gente trazer aqui, né, para compor esse portfólio. No início, na montagem, a gente preferiu ficar de fora dessas ações das FANGs, né, que Facebook, Amazon, Google, Netflix, né, que puxaram os índices muito lá fora nos últimos anos. De tecnologia tem Microsoft, que ainda está no portfólio, e também sai um pouco de Tesla, apesar da alta espetacular dela esse ano, né? Vamos focar em empresa realmente que tem ali, né, um valor considerável no tempo, tem uma perspectiva muito forte. Não estou dizendo que essas outras não tenham, né, mas e também as BDRs chinesas, né, porque a gente via um ano difícil, e também com o governo ali, foi que realmente aconteceu nos últimos 2 meses, né, a Bolsa oscilou bastante, as empresas sofrendo lá com maior rigor ali no controle, né, o governo querendo quebrar as empresas ali em várias outras, né, então essas escolhas foram feitas na montagem desse portfólio lá atrás, né, há exatamente um ano, e a gente vem colhendo os frutos aí dessas escolhas nesse momento, né, com um bom desempenho aí desse portfólio. Não, perfeito. E aí, assim, só para ver se eu capturei a parte dos números, tá? Eu sou muito ligado a número. Então, só para você... Eu estou com 36% no ano. Num ano que o dólar está acumulando 6%. Então, na verdade, se o dólar tivesse um 0 a 0, eu estava com 30%. Isso. Enquanto o S&P está com 24%. Isso. Então, eu estou batendo o S&P em 6%. Estou dando S&P mais 6%. Né? E aí eu gosto de trazer aqui um exemplo, principalmente para a gente escuta muito, né? Isso é bem comum aqui. Mas agora que eu vou colocar coisa em dólar, o dólar está super. Primeiro que o dólar foi feito para subir, né? Eu já escuto isso há alguns anos, e existem algumas sazonalidades, mas na média, se eu pensar na lógica de moedas, pelo nível de inflação que o brasileiro vai aceitar ali, vai buscar de meta, e o nível que eles aceitam, e taxa de juros, enfim. Não vamos entrar aqui numa aula de economia, né? Mas, obviamente, na teoria, no longo prazo, faz sentido que o dólar vá sempre valorizando um pouco. Não também grandes saltos do nada, mas a tendência é essa. Mas, se eu tivesse com o dólar negativo em 10, a carteira teria dado 20. Sim. Né? Porque eu estou com 36, 6 é do dólar e 30 é da carteira.
né? Então, é esse tipo de coisa que eu acho importante para o investidor que ainda não fez ali algum movimento nesse sentido, a gente deixar claro, né? Que é diferente, por exemplo, do que a gente estava acostumado, e isso poxa, desde que o Brasil é Brasil, ano de eleição, você tem um monte de gente que vai lá e pega e compra dólar, porque sabe que ele fica volátil, então espera ali alguma queda, e isso é normal. Mas hoje eu tenho opções, e aí você lembrou bem aqui, tem um pouco mais de um ano que a CVM fez uma mudança que é extremamente considerável, que é liberar isso para o investidor geral, não deixar só limitado ao investidor qualificado. Isso com certeza tem a ver, inclusive, com o nosso trabalho aqui, que é um trabalho de democratização do investimento, trazer investimentos de qualidade para todos os públicos, né? E aí eu vou explorar um pouco essa parte aí, não do dólar específico, nem do real específico, mas da imprevisibilidade que o Brasil tem e que quando eu penso em alocar recursos, principalmente na maior economia do mundo, né? Não se limitam hoje mais as BDRs a só empresas americanas, sim, mas eu, na média, vou acabar alocando. Empresas que eu vou consumir, que aí tem isso, não é uma empresa americana, aí que a gente compra aqui, né? Microsoft e idem. Então, assim, essa parte da previsibilidade, né, que a economia americana tem, que as empresas acabam tendo também. Você vê que também não tem grandes erros numa análise de empresas mais consolidadas, né? Você até deu um exemplo aí de uma empresa que eu brinco, cara, isso aí tem um nível de volatilidade. Eu não vou dizer que é comparado ao Bitcoin, mas, cara, Tesla, de um mês para o outro, 50%, do nada. Então, eu ainda tenho ali um quesito, quando eu olho para determinadas empresas, mais complexo nessa análise fundamentalista. Quando eu olho para empresas que têm um histórico muito grande, até a previsibilidade de resultado existe. É muito mais fácil acertar. Você trouxe até o case da Nike aí, que faz bastante sentido. Mas eu queria explorar um pouco esse ponto, no sentido do seguinte, hoje quando vocês elevem pensando lá em quase um asset allocation de um cliente, né? A gente vê que vai migrando a quantidade que a gente tem indicado de porcentagem do patrimônio em moeda forte. Uhum. Hoje vocês já consideram aí, para um cliente agressivo, que tem ali, né, um patrimônio já construído, o que faz sentido dele estar já em moeda forte? Como que vocês estão vendo essa parte aí dessa divisão do asset allocation mesmo, né? Tá. Falando em asset allocation, óbvio, você falou, né, para o investidor mais agressivo, precisa se respeitar o suitability, né, sim, importante, deixar isso claro, do cliente, né, entender o seu perfil de risco antes de sair alocando aí, como eu falei, né, você está exposto a dois riscos, né. E aí, voltando um passo, né, acho que a pandemia ensinou muita gente, né, como a gente veio de 2, 3 anos ali, de um fluxo mais forte de pessoas, muita e viu o seu patrimônio diluído em 50% em alguns dias no mês de março do ano passado, né? Então precisa assim, entender exatamente quais os seus objetivos, né? Como você disse, ter fundamento, e acho que muita gente aprendeu, né? Chegamos a 4 milhões de CPFs na B3 esse mês, né? Que a renda variável, né? Você investir em boas empresas te ajuda a formar patrimônio no longo prazo, né? Que mesmo tendo 4 milhões, ainda é um universo muito pequeno frente a outros países, né? Mas o brasileiro entendeu, né, que bolsa não é cassino, né? Não é para ficar rico amanhã, é para você juntar patrimônio ao longo do tempo aí. Então, respondendo a sua pergunta, né, com um asset allocation, a gente já vem fazendo isso ao longo dos últimos meses, né, para clientes que a gente chama de One aqui, que a gente faz esse consultoria, né, em asset allocation, aumentando gradativamente a exposição em ativos internacionais, né, via BDR, é um deles. E hoje seria em torno de 25%, tá, da carteira total ali, né,
de um cliente mais agressivo, como você comentou, tá? Justamente por conta dessa perspectiva, né? E aí a gente está falando mais dos Estados Unidos, porque, assim, eu citei o exemplo de Nike, mas Nike não está mais hoje na carteira, né? Tem Johnson Johnson, por exemplo, que ela é americana, mas ela atua no mundo inteiro, né? Então, são empresas globais, a Microsoft, eu citei também, né? Então, a gente olha, obviamente, a economia global. E aqui, né, infelizmente, dado toda a incerteza política que a gente tem de ano eleitoral, nós temos ainda uma expectativa de crescimento de PIB no ano que vem, mas já tem algumas casas falando em retração de 0,5% da economia em 2022, ou PIB zero, né? Enquanto a média do mundo ali vai girar em 2,5%, mais ou menos, com os Estados Unidos crescendo 2%, que é a maior economia do mundo, né? A gente tem falado bastante, repetido bastante essa frase aqui, né? Infelizmente, o Brasil não perde uma oportunidade de perder oportunidades, né? Enquanto a economia global está crescendo consideravelmente, aqui, infelizmente, o ano de 2022 vai ser bem tumultuado e difícil com o cenário eleitoral. Já foi complicado, né, em 2014, 2018, mas esse deve ser ainda mais, né, complexo, com algumas nuances ali, né, sem entrar na seara política, mas falando de economia, né, a expectativa é de um crescimento menor do que nos Estados Unidos da economia como um todo, por exemplo, né, e num ritmo menor do que o PIB global. Então, essa diversificação via um portfólio de BDRs, como eu tenho falado aqui desde do princípio, é primordial, né, para quem tem o perfil, obviamente, e busca ali até uma proteção mesmo, descorrelacionando um pouco do risco Brasil. Não, perfeito. Eu vou até explorar um ponto que é prévio a gente falar do cenário de eleições, né? A gente acabou de ter a aprovação da PEC, óbvio que tem que passar no Senado ainda, né? Mas para mim isso é um exemplo claríssimo, assim, do como é difícil prever, né? A gente mal colocou um teto de gastos, e aí estamos falando de novo de economia aqui, não quero falar de política, e a gente já tem ali uma aprovação de uma coisa que, na verdade, vai furar o teto. E aí, hoje qual a visão da Eleven para o fato dessa PEC ter sido aprovada, a gente começar a ter mais jeitinhos aí para a parte de furar teto e o quanto isso pode impactar ali quando eu olho para a parte de crescimento mesmo do país. No final, a gente tem que lembrar aqui, quando a gente está comprando ativos de renda variável e olhando para empresas, né? Óbvio que se o país está crescendo, a chance dessa empresa ter um resultado ainda melhor é maior, o que significa que eu muito provavelmente vou ter um resultado melhor ainda quando todo o país está crescendo. Óbvio que mesmo com um país em crise vão ter empresas crescendo, vão ter empresas com bons resultados, vão ter empresas, inclusive, dando bons resultados para quem comprou ali. Mas o cenário fica ainda mais desafiador. Sim. Essa PEC já tem aí uma análise de vocês do quão perigoso isso pode ser para a parte de risco Brasil, para a parte de furar teto e atrapalhar o fiscal? Sim, né? Assim, o teto de gastos nada mais né, do que um mecanismo de você ancorar as expectativas. Eu tenho esse limite de gasto público, não posso exceder esse limite e você traz uma previsibilidade ali ao longo dos anos, considerando você quebrar, furar o teto, né? Via PEC dos precatórios, ajustando ali mecanismo de correção dos precatórios. Você só está empurrando o problema com a barriga e dando um jeito, né, como você colocou, de furar o teto, né? E ainda nisso vem de embalo todo o orçamento, né, secreto ali que o STF está questionando, que não se tem destinação dos recursos, né? São recursos públicos, não pode ter nada secreto. A gente
como contribuinte, deve saber onde o dinheiro está sendo investido, né? Então, esse orçamento secreto é outro ponto ali bem complexo ali, né? E você fazendo tudo isso, o que acontece, né? Você aumenta o risco país, ou a expectativa de investimento, né? Vai leiloar um aeroporto, uma linha de transmissão, né? Qual investidor estrangeiro vai fazer um planejamento de investimento para 30, 40 anos num país onde você não sabe as regras do jogo, que elas mudam a todo momento, né? Tanto que a gente tem visto os últimos leilões, tanto de desinvestimento da Petrobras ou de aeroportos, né, ferrovias, grupos locais participando desses leilões mais recentes, né? Isso tem incomodado um pouco o mercado como um todo, nós aqui da Eleven, porque infelizmente hoje nós não somos atrativos, né, para o investidor estrangeiro de longo prazo. Ainda a gente tem visto entrada de capital estrangeiro na bolsa, né, aí mais um capital especulativo que sai a qualquer momento também, né? A gente viu, citei a eleição do americano no início, né? Após a eleição americana, houve um fluxo gigantesco de recursos para mercados emergentes no geral, né? O maior desde 2014, e isso obviamente acabou vindo uma parte aqui no Brasil, mas foi só uma declaração meio torta do presidente Bolsonaro em fevereiro com relação à Petrobras, né, a saída do presidente anterior, que já fez aumentar o risco do país, e a gente viu 2 meses de saída desses investidores, né? E isso depois se acomodou, tal, mas é muito difícil, né, pro investidor que aí sim, né, de longo prazo, que faz a máquina girar, que gera empregos, né, PIB crescer, esses investimentos de mais longo prazo, é difícil planejar quando a regra do jogo muda um pouco a deriva ali do fluxo o mercado. A gente viu, por exemplo, né, um segundo trimestre de resultados aqui no Brasil muito fortes. A gente está no final, fase final dos resultados do terceiro tri, companhias apresentando resultados robustos, né, mas isso não tem se refletido no desempenho das ações. Tanto que o índice, né, de preço sobre lucro do Ibovespa, ele está bem abaixo da sua média histórica, num patamar que só vimos em 2011, por exemplo, né? Nem na crise de 15 e 16 a gente negociou a 7,8 vezes preço sobre lucro aqui do Ibovespa, né? Então isso tem realmente afetado o investimento em renda variável, e à mercê do fluxo, como eu falei, muita gente migrando de fundos de renda variável para renda fixa, né, dado o aumento da Selic. Até pouco tempo atrás, eu falei, eu espero nunca mais ver a Selic em 2 dígitos, e infelizmente estamos caminhando a passos largos aí para essa Selic de 2 dígitos novamente, né? Já é uma realidade, como a gente brinca, aqui na Austrália já são 2 dígitos, né? Não que lá vai ter 2 dígitos não, tá, gente? Por favor, mas assim, a gente já sabe que isso vai acontecer, não tem muito jeito mesmo. E aí, assim, um outro ponto, né? Hoje a gente teve aí a notícia, sei que está super recente, né? A notícia lá da Evergrande, né? Foi o primeiro default deles. Já vínhamos falando disso há algumas semanas, o mercado muito atento. Você acredita que isso pode gerar algum fluxo positivo Brasil, tendo em vista que eu vou ter um fluxo negativo de China e tem ali alguns players que mantêm ali uma porcentagem em emergentes, ou mesmo com essa relação aí de preço-lucro, a gente vai ficar de fora da festa de novo por causa
de PEC dos precatórios, de eleição e de toda a parte política conturbada, né? Não vou nem falar da parte econômica. A parte econômica, apesar de estar voltando para dois dígitos, realmente eu preciso, de alguma forma, ali conter a inflação. Talvez lá atrás é que a gente deixou muito tempo ali num patamar muito baixo e não preparamos outros mecanismos. Mas a gente vai perder mais uma chance aí de um fluxo voando que também não vem para cá. Essa é a visão hoje de vocês? Exatamente. Acho que perderemos, como eu disse, a gente não perde uma oportunidade de perder oportunidades, né? E essa vai ser mais uma. E aí, sobre o panorama global, né? Muitos fundos passivos, por exemplo, quando olha o mercado emergente, seguem um principal índice que seria o MSCI Emerging Markets, né? O Morgan Stanley Composite Index, que olha mercados emergentes. O Brasil já teve uma participação de cerca de 20% nesse índice, hoje está em 4%, porque há 2 anos atrás entrou China ali, né, nesse índice e foi diminuindo a participação de todos os outros países que ali estavam, né? E então a gente perdeu já um fluxo ali de fundos passivos que seguiam esse índice, né? E infelizmente a gente deve aí ficar de fora dessa porque a gente fala muito isso aqui também, né? Não é, quando eu falo de mercado, a gente não está disputando o mesmo recurso que China, Estados Unidos, Japão, Alemanha, né? A gente joga a Série B do mundo ali, né? É a África do Sul, Filipinas, né? Então, é com esses países que a gente briga ali por atenção, né? Quando se fala de mercados emergentes. E por isso, inclusive, que a gente vê muitas empresas indo buscar listagem lá fora, né? Porque se uma empresa brasileira faz o IPO aqui, vai conversar com investidores estrangeiros, eu fiz isso muito na minha carreira, né? De trabalhar diretamente em IPOs e conversar com investidores em Londres, em Nova York, Boston, né? Apresentar as teses das companhias brasileiras, você conversa com o gestor de portfólio de mercados emergentes ali, né? Se você faz a listagem lá fora, como o Nubank está buscando fazer agora, ou o Banco Inter está querendo fazer dupla listagem, né, também, você acaba tendo acesso a bolsos de gestores que olham empresas de tecnologia ou de rápido crescimento e tudo mais, né? Você amplia muito ali a gama de gestores interessados, né? E justamente saindo aí um pouco desse balde ali, né, de mercados emergentes que a gente acaba dividindo a atenção com outros países da Série B do mundo aí. Não, perfeito, e tem um ponto, né? Quando eu olho as ações mais negociadas lá, o volume, né? E o valor de mercado de uma ação apenas, quando eu comparo com o mercado todo brasileiro, né? A gente, infelizmente, você tem total razão aí, mas faz parte do jogo, né? Eu acho que tem um ponto aqui, chegou uma pergunta aqui, Daltoso, que é para a gente explorar. Talvez não tenha ficado tão claro, essa parte dos dividendos pagos pelas empresas lá fora. Eu acho que travou voltei. Ali, e eu acabei não respondendo. Fiquei fora aqui. Alguém está tentando nos sabotar aqui, doutor. Estão me ligando aqui. É a segunda vez que alguém tenta me ligar aqui. Mas vamos lá. Quando eu olho para as empresas lá de fora, para mim tem um ponto crucial aí nessa parte de dividendo, que é o seguinte: além de tudo, eu estou recebendo dividendo em dólar. Né? Eu estou recebendo em dólar. Mas como é que funciona? Muitos dos nossos espectadores aqui estão acostumados lá. Pô, a Vale tem aí, não vou lembrar a data agora, pagou um dividendo, enfim, histórico. Aí caiu lá na conta, ele foi lá, usou o dinheiro para outra coisa, ou comprou mais ação. Como funciona quando é com a parte BDR? BDR você recebe, né,
o dividendo da mesma forma, se Microsoft, por exemplo, for pagar um dividendo, você recebe, mas tem um detalhe aqui, né? De cada dólar distribuído lá, você vai receber 65 centavos lá, para fazer uma conta aproximada, porque você tem 30% de imposto, né, que diferente daqui, né, lá você paga o imposto sobre o dividendo, então você já recebe o valor líquido e ainda, né, o banco custodiante aqui, né, que emite esse certificado, como eu mencionei no início, ele cobra uma taxa ali de cerca de 5% também para fazer esse depósito do dividendo na sua conta, tá? Então, a grosso modo, né, de cada dólar distribuído lá, você vai receber 65 centavos de dividendo aqui na sua conta, né? Não, perfeito. E aí, acho que até pela questão aqui do horário, a gente gosta de manter ali abaixo de 1 hora, né? Então, já começar aqui a entrar na parte dos finalmente. E aí, assim, hoje, acho importante, a gente acabou não falando, né? Você falou que é o aniversário da carteira, quem está assinando a carteira é você, o Dato e a Diana Stuberg, não é isso? Ou eu estou esquecendo algum nome? A Diana, exato, Perfeito. que é responsável por essa célula de Global Equities, isso. Perfeito. Eu vou reforçar aqui, sei que a audiência às vezes é rotativa, né? Está com 36% de acumulado no ano, né? O dólar está com 6%, o S&P está com 24%, então eu estou superando ali, inclusive S&P, e se eu tivesse comprado S&P em dólar, também estou superando, acho bacana trazer isso. E aí, assim, hoje, fala um pouco, e aí eu sei um pouco, eu já peguei aqui com quase 14 minutos aí para terminar, porque um pouco não é para resumir tanto assim, mas no sentido de explicar para todo mundo que está vendo como é que está sendo feito o processo de decisão. Se eu não me engano, a carteira foi mantida, mas como é que tem sido feito esse processo de decisão, que tem obviamente um sucesso aí, se eu estou ganhando dos benchmarks. Claramente tem tido bastante sucesso. Você até mencionou ali a parte que fugiu um pouco ali de Face, do óbvio, né? Para olhar ali para algumas outras coisas, mas conta um pouco como é que está sendo esse processo de decisão hoje da carteira. Nós fazemos aqui, né, e além desses 3 que você mencionou, que assinam o relatório, o Rafi também participa, né, desse comitê de alocação que a gente faz também para debater todas as outras carteiras, né, mas de BDRs, ela também acontece ali uma vez por mês, mas a gente chama muitas vezes ali comitês para especiais ali, né, para debater uma tese ou outra, como eu citei o caso de Nike, né, e a ideia é justamente olhar, né, o que a gente está vendo ali, né, de economia e lendo muito material também produzido pela Morningstar, né, após essa parceria, porque o que a gente tem visto no mercado americano é uma rotatividade grande ali entre empresas de valor e de crescimento, né? Até por conta da expectativa de aumento de juros por lá também, né? O início do tapering está aí, né? Vão reduzir os estímulos a partir, foi anunciado, né? A gente exatamente nesse mês esperou um pouco para soltar a carteira ali para entender qual seria essa dinâmica, né, de redução de estímulos para reagir a ela, né? Então, como foi gradual, a gente acabou mantendo o portfólio, né, como está, porque a gente entende exatamente que ele está bem equilibrado. Eu citei Johnson, né, Microsoft está na carteira, outra que está na carteira está com e anunciou uma reestruturação chamada General Electric, né? Essa está desde o início ali, tem um ano já no portfólio, justamente foi anunciado o pacote também de infraestrutura do Biden essa semana, né?
já havia essa expectativa com a eleição americana no ano passado, né, de General Electric ser uma das bons investimentos desse ano, então ela já está desde o início aí na carteira, essa semana está subindo consideravelmente também. Então, a gente buscou montar esse portfólio aí, considerando, né, esse equilíbrio dos setores, com a questão da tendência de alta do petróleo recente. A gente incluiu 2 meses atrás, se não me engano, uma petroleira também, mas sempre debatendo as teses ali nesse comitê de alocação, né? O Rafi olha muito o momentum também, né? O Rafi é especialista aqui no Brasil do RRG, né? Que é a análise de rotação Sim. ali dos setores, para identificar o momentum ali dos setores, e no mercado americano a gente tem muito mais informação e dados ali que a gente costuma olhar, né, e trabalhar. Por isso, obviamente, a gente foi buscar a Morningstar ali para entender melhor essa dinâmica, mas a gente faz essas conversas ali para debater as teses e se vai aumentar a exposição em determinado setor ou determinada companhia. Ela costuma acontecer uma vez por mês aí esse comitê, mas a gente acaba se reunindo em outras datas ali para debater um caso ou outro. Não, perfeito. E aí você tocou em 2 pontos que eu ia deixar por último, apesar do caso da Evergrande ser de hoje, né? Mas que para mim, e aí é importante, tá, gente, aqui zero recomendações, né? Até porque, obviamente, a gente tem que seguir aqui toda uma análise de perfil e tudo. Mas o mercado ele estava extremamente preocupado com o tapering, veio dizendo que vai começar, mas concomitantemente eu tenho o pacote de infraestrutura. Isso. Esses recordes, na visão de vocês, eles têm a ver com o timing certinho, né? Eu não acredito em coincidência, tá? Falei que hoje é o aniversário da carteira de BDR. Pô, com certeza não teria dia melhor para a gente falar nisso. Acabei de ver uma pergunta aqui subindo, falando de valores mínimos. Enfim, procure seu assessor, tá? Segue a gente lá. Se ainda não tem conta na RJ, abre a conta aqui, que a gente vai entender o perfil antes de falar se pode participar, porque inclusive tem que estar com o perfil agressivo. É o tipo de investimento, como o Daltoso bem falou aqui, são 2 riscos. Então, além do risco empresa, eu tenho o risco cambial. Então, a gente tem que entender direitinho, tá? Mas segue a gente lá, manda mensagem para o seu assessor. Se ainda não tem nenhum assessor, pode procurar a gente aí pelo Instagram. Mas eu não acredito em coincidência. E calhou desse taper vir juntinho com o pacote de infraestrutura, acho que é o maior da história. E a gente qual que é a missão hoje da... Tem alguém tentando falar com você aí, mano. Deve ter alguém tentando sabotar a gente. Não vão conseguir. Qual que é a visão da casa hoje por conta disso, né? Poxa, a gente está nas máximas. Eu já tenho anunciado um tapering, ao mesmo tempo que eu acabei de anunciar que o governo americano vai gastar bastante. Sim. Como está sendo feito esse contrabalançamento dessas 2 coisas que aconteceram quase que concomitantes? Só voltando a um ponto, né, o caso da Evergrande, como você citou, né, isso afeta, obviamente, primeiro, né, o sistema financeiro chinês ali, que pode ter reflexo no sistema financeiro global também, né, a gente está acompanhando muito de perto isso para entender quais serão os desdobramentos ali, mas como você disse, não tem coincidência no caso, né, o pacote de infraestrutura ali, junto com... que está sendo falado desde o ano passado, né? Eu acabei de citar que a General Electric entrou na carteira já com essa expectativa, né? E ele foi anunciado exatamente na mesma semana, do que o início do tapering, né? Da redução dos estímulos ali na economia.
Então, é o que a gente vê, né? Mesmo com as bolsas nas máximas lá fora, e ela tem quebrado, né? Recorde atrás de recorde, lá, né? A temporada de resultados também está vindo muito forte, né? Cerca de 80% das companhias que divulgaram até agora vieram com lucros acima do consenso do mercado, então a economia vem crescendo num ritmo muito forte. Lembrando que é a maior economia do mundo, né, crescer 5% o PIB nos Estados Unidos, a pleno emprego, né, a taxa de desemprego está lá embaixo, a gente viu dados de desemprego na semana passada ali também muito baixo, né, uma economia rodando a todo vapor a pleno emprego. Então, e a expectativa de crescimento de PIB de 2% no ano que vem, que é excelente, né? Enquanto aqui no Brasil a gente tem gente falando em PIB zero ou negativo, né? Então, a gente acredita que há espaço ainda, né, para uma pujante bolsa em 2022 nos Estados Unidos, especificamente. Aí, claro, acompanhando China, né? E aí uma questão, né? A Alibaba estava na nossa prévia da carteira em setembro do ano passado, e no último instante, no último comitê, vamos pôr no ar essa carteira e, cara, vamos ficar de fora de China, porque a gente precisa ter um conhecimento maior, né? Como é a característica aqui da Eleven, né? Vamos estudar melhor a China para conversamos com diversos especialistas, né? Esse mundo. Ontem mesmo estava almoçando com o Rodrigo Silva do canal Spotniks, né? Do YouTube, que conhece profundamente o mercado chinês ali, para entender algumas nuances lá, né? Então a gente preferiu ficar de fora naquele momento e ainda, né, focando em empresas que, apesar de estarem listadas nos Estados Unidos, serem empresas americanas, são expostas à economia global, né? State Johnson Johnson, Microsoft, General Electric mesmo. Então, o que a gente buscou, né? E aí, nesse ponto que eu queria destacar, apesar da expectativa de bolsas quebrando recordes lá fora, óbvio que o upside hoje é mais limitado do que a gente via um ano atrás, né? Então, a seletividade na escolha dos papéis está muito maior agora, né? A gente tem gastado muito mais tempo debatendo teses e olhando, né, quais são os cenários ali possíveis à frente, né, os cenários viáveis, para escolher ali os ativos que compõem essa carteira de BDRs, né? Não, perfeito. E aí, foi bacana você falar isso, Daltoso, porque eu acho que é reconhecido que a Eleven é uma referência nesse critério de análise, uma análise profunda da empresa, do setor antes, inclusive, né? A Eleven tem outras carteiras aí, se eu excluir BDR, que são referências também e que já tem aí um histórico bem maior, né? É óbvio, e aí óbvio que essa carteira ela só tem um ano por conta, inclusive, de uma mudança de legislação. Antes de fazer uma carteira BDR, eu ia atingir um público muito pequeno por uma questão de limitação da CVM. Mas é bacana você trazer isso, porque, inclusive, eu acabo referendando quem já conhece a casa, mas não conhecia a carteira. O processo ele está sendo um processo de muita curadoria, né? Tem toda ali uma parte, tanto na parte de momento, né? E aí eu sei que o Rafi é referência, inclusive fica aqui um abraço para ele, já participou aqui com a gente também, sempre super solícito, todos vocês, né? Os que dispensam comentários, mas tem uma análise da empresa, e aí essa parceria, inclusive com a Morningstar, facilita a vida, porque aí, para quem já está mais atento ao mercado, é referência no mundo, né? Então, assim, e o Brasil agora, até você comentou, a gente comentou no início ali, bem de forma breve, né? Falando de ETFs, né? BDR de ETF. Cara, a gente está engatinhando ainda em acessar o mercado global, né?
Mas ainda bem que aumentou muito. Sim. Tomara que continue aumentando ainda mais, que a gente tenha acesso a mais coisas aqui. Acho que é esse o principal na parte de legislação que podem fazer para ajudar a gente é acesso. O brasileiro ele já vive uma transformação, né? A gente está vivendo aí, se eu pensar aí, acho que há uns 4 anos, uma transformação na parte de assessoria, né? A gente vê o cliente cada vez mais contando com especialistas, fazendo análise, utilizando casas de research como a Eleven, tanto é o crescimento, inclusive, da Eleven, mas essa democratização de investimentos, ela depende muito desses acessos, e que bom que a gente tem evoluído. A gente já está aí estourando, então queria deixar aí aberto para você fazer uma consideração final e, óbvio, te agradecer imensamente aqui pela tua participação, sempre super solícito, sempre trazendo aí um conteúdo de extrema qualidade aqui para a gente da RJ. E fica aqui o convite também para todos que estão aí nos assistindo até agora. Sigam a gente nas redes sociais também. E para quem mandou perguntas ali, eu vi algumas coisas, o que a gente não respondeu aqui, pode mandar no privado, que a gente responde na sequência, tá bom? Bom, Thiago, obrigado aí pelo convite, a todos da RJ, né? Parabéns ao papai Mota aí também, né? Que vai ser papai aí em breve. E só dando um exemplo aqui, né, do que você mencionou da questão do critério. Nós passamos 10 meses do ano passado estudando o mercado global ali, fomos atrás do maior research independente para aprofundar ainda mais nossos estudos, né? E a gente tem feito também, né? Tem recebido muita demanda. O Fabrício, eu vi ele aí no chat no início, né, do site 1 bilhão, estava conversando com ele ontem sobre análise de criptoativos, né? Estamos estudando o mercado, obviamente, mas enquanto a gente não tiver total convicção de que dá para fazer uma análise consistente ali e entender a dinâmica do mercado, né? A gente prefere, às vezes, atrasar um pouco o produto, né? Chegar no primeiro momento, mas entender profundamente a dinâmica, fazer uma análise criteriosa daquele mercado, né? Antes de soltar qualquer produto ou recomendação, né? Sabemos da nossa responsabilidade, né? E como você disse, graças a Deus hoje a Eleven é uma casa de referência no mercado, então somos muito criteriosos aqui, debatemos muito internamente nesses comitês antes de publicar qualquer recomendação de qualquer ativo, né? Então estamos estudando outras frentes aí, o mercado de ETFs, cripto, outros commodities, né? Para entender a dinâmica, trazer especialistas nesses segmentos, né, para ter ali manter o mesmo critério que a gente sempre teve em qualquer tipo de recomendação. Então, Thiago, mais uma vez, obrigado a você, a todos da RJ aí pelo convite e contem sempre conosco aqui. Valeu. Pô, excelente, Altozio. Já fica aqui o convite, tá? Quando for lançar, a gente está doido para falar de novidade. A gente vai, obviamente, até já é uma parceria de longo prazo. Acho que hoje quem é do mercado financeiro consome, inclusive, os conteúdos da Eleven. Eu sou super entusiasta, então fica aqui já o convite aí, tá? Já que você trouxe uns spoilers aí, qualquer coisa que você for lançar aqui, a gente vai ter um prazer, inclusive, em trazer para o nosso público. Muito obrigado. Daltoso, poxa, uma boa noite a todos que ficaram com a gente até agora. Todo mundo sabe aí, quando eu estou na live, que eu gosto de cravar. Então, pô, cravamos quase 1 hora aqui certinho de live, de quando começou para agora. Até, mais uma vez, como eu falei, né, agradecendo a todos aí. E, Daltoso, de novo, muito obrigado e deixa um abraço aí para todos na Eleven, tá bom? Valeu, Thiago. Obrigadão. Um abraço, até a próxima. Um abraço.